Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Presidência, caro colega, se me permite assim chamá-lo, André Moscaldas, imaginará o contentamento de ter um colega médico-dentista a representar o 22º Governo da República Portuguesa. Estou certo que iremos trabalhar muito durante este meu mandato. Excelentíssimos senhores deputado da Assembleia da República, caro colega Alberto Machado, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, também uma palavra de agradecimento ao representante do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Nunes, Presidente da ARS Norte, do qual eu pedia para lhe transmitir o meu apelo ao Sr. Secretário de Estado da Saúde e à Sra. Ministra da Saúde para uma breve audiência de que irei solicitar. Também ao colega e amigo Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, ordem tão próxima desta nossa Ordem dos Médicos Dentistas, a todos os bastonários aqui presentes e representantes, senhores reitores e entidades académicas, demais autoridades civis, militares e religiosas, caros colegas e caros amigos aqui presentes e aos que nos seguem também via streaming. Sintam-se todos cumprimentados. Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me que, pelas circunstâncias dos tempos únicos que vivemos, faça da minha primeira palavra uma homenagem merecida e justa, antes mesmo de falar sobre eleições e a passagem do testemunho da nossa Ordem. Dirijo assim uma palavra de homenagem a todos os profissionais de saúde, onde os meus colegas médicos dentistas se incluem por estarem a ser o garante da estabilidade política e social nesta crise causada pela Covid-19, que constitui, sem dúvida, um período adverso e que põe à prova os mais altos valores humanitários. Estou convicto que sairemos vencedores e mais fortes desta crise pandémica e que isso seria impossível sem a intervenção dos profissionais de saúde. Peço um aplauso aos profissionais de saúde de Portugal. Caros colegas, a Ordem dos Médicos Dentistas é a nossa casa e é também a nossa causa. Matriz de identidade profissional que nos assegura o humus nuclear do que constitui ser médico-dentista, alicerçada nos valores e princípios de uma profissão médica, guiando-nos como se fosse um fio de prumo na ética e na deontologia médica. No passado dia 27 de junho, os médicos dentistas falaram através do voto. Expressaram a sua vontade como não havia registro na história da nossa Ordem, onde emergiu num só ímpeto um único e claro desejo: mudar o rumo da profissão. Isso foi possível, atendendo ao cenário conturbado e instável pela crise sanitária, realizar estas eleições, tal deveu-se ao empenho da Comissão Eleitoral, superiormente dirigida pelo colega professor João Caramês, que, assegurando um esforço sobre-humano com uma dedicação plena, contabilizou mais de 70 horas de reuniões. O empenho da Comissão neste ato dignificou todos os médicos dentistas através de um processo que se impõe democrático, participado e transparente. Saúdo os colegas que foram meus adversários e que integraram a lista B, encabeçada pelo colega Artur Lima, bem como todos os colegas que, não tendo formalizado candidatura, manifestaram vontade em participar com ideias e propostas neste período. Dirijo assim uma palavra especial de agradecimento aos colegas que votaram. Foram quase 5.000 que demonstraram de forma inequívoca a vitalidade e o interesse em participar, desenhar e construir o futuro da profissão. Confesso que apreciei observar as longas filas de colegas que nas mesas de voto fizeram um esforço para expressar a sua opção. A todos os que viajaram de longe para exercer o seu direito, deixo-vos uma certeza: as próximas eleições já teremos o voto eletrónico. O vosso voto de confiança é tão expressivo que, para além de ser uma honra, é uma responsabilidade que iremos assumir com empenho e determinação. Isso constitui e assegura legitimidade para olharmos com esperança
e confiança ao futuro, e as medidas que nos propusemos a concretizar. Mas, se estamos focados no futuro, não podemos nunca deixar de olhar para trás para compreender e interpretar o passado. Reconhecer o que fomos, de onde vimos, para onde caminhamos e aquilo em que nos transformamos. Sob a égide dos meus antecessores, o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o professor Manuel Fontes de Carvalho, a quem ficamos a dever ter lançado as pedras basilares da nossa Ordem e a quem saúdo de forma especial e manifesto a minha grande estima e admiração. Também ao meu antecessor, professor Orlando Monteiro de Silva, que serviu a nossa Ordem num período de quase 2 décadas, a quem reconheço as conquistas, afirmações, lutas e negociações, glórias e frustrações que ao longo destes 22 anos marcaram a história da medicina dentária portuguesa. São 2 figuras de relevo no panorama nacional da nossa profissão e com as quais contarei a par de outros mentores e obreiros da profissão, para este novo ciclo que assumimos na liderança da Ordem dos Médicos Dentistas. Permitam-me então que evoque agora na pessoa do meu mandatário de campanha, o Dr. Manuel Neves, aqui presente, cuja integridade e elevação profissional é merecedora da nossa admiração e respeito. É certo que os médicos dentistas conquistaram e superaram várias etapas que muito prestigiam e dignificam a nossa Ordem. Passamos de uma fase de iniciação, difícil e sofrida à nascença, seguida de um crescimento pouco planeado e estruturado, mas que ajudou na afirmação institucional e profissional dos médicos dentistas na sociedade portuguesa. Agora, os tempos são outros. É vital planear e preparar uma nova etapa de maturação, consolidação e otimização de uma classe profissional que se quer respeitada e valorizada. Sabemos, através do estudo da biologia e da histologia, que se a transformação celular é vital para garantir a vida nos seres vivos, também sabemos que quando essa transformação acontece desregulada, pode entrar num processo de perturbação, correndo o risco de se transformar patológica e em processo de autofagia celular. Para que isso não aconteça, é preciso refletir a profissão, planeá-la e debater o futuro do caminho que queremos seguir. Peça fundamental para essa reflexão é a confrontação intergeracional, o envolvimento dos mais destacados especialistas e solicitar a boa atenção dos responsáveis do ensino superior, onde pontuam colegas experientes a quem se presume sejam o garante do bom rumo da profissão. Desta forma, é nosso objetivo garantir a qualidade no ensino pré e pós-graduado, pela atualização do conhecimento e dos valores médicos, humanos e sociais. Neste contexto, devemos refletir demoradamente e colocar em interrogação de forma consciente e responsável pelo interesse público sobre a quem serve o excesso de médicos dentistas em Portugal. Será que Portugal, país europeu, se promove por ter um número de profissionais que chega a ser o triplo quando comparado com outros países europeus? São interrogações que devemos assumir, sem medo, sem ofensas. São questões que nos devem fazer refletir e ponderar como povo e como uma sociedade que quer evoluir. Não podemos é deixar cair estes factos numa interpretação leviana, subjetiva e errada, acusando-a de ser uma visão meramente corporativista. Esta reflexão só pode recair no garante da qualidade e da otimização de recursos a bem da saúde pública, a bem de Portugal. Se é verdade que a eventual escassez de profissionais leva a uma debilidade concorrencial e com limitações para um mercado liberal, também é verdade que o excesso de profissionais e o mercado desregulado conduz a uma deturpação concorrencial e de subvalorização dos agentes. No caso concreto da medicina dentária, pode ser ainda mais grave, pois pode pôr em causa a saúde pública oral dos portugueses. Não é aceitável que a saúde oral possa correr riscos e por isso tudo faremos, em nome da Ordem, para que tal não aconteça. É também primordial pensar e apostar em medidas de saúde pública oral que permitam a otimização de recursos e fomentar a prevenção. A aposta e a valorização da prevenção em saúde oral
a literacia em saúde e as medidas profiláticas têm de fazer parte de uma estratégia nacional onde os médicos dentistas se devem empenhar. A progressiva relação da saúde geral e saúde oral, bem como a importância de colaboração com tantas outras áreas médicas, como é o exemplo da relação da tão frequente doença periodontal e da epidemia diabética, deve ser tomada com atenção. Recordo que cerca de 14% da população portuguesa é diabética e se nem todas as regiões do país têm ainda acesso a assistência especializada, podemos, pois, imaginar quanto benéfico seria se houvesse um acompanhamento periodontal regular destes doentes. A pobreza é outra dimensão diretamente relacionada com a saúde oral, que devia preocupar todos os portugueses. Portugal é um país onde o combate à pobreza se tem afigurado lento e difícil. 21% da população portuguesa vive em risco de pobreza. Com esta pandemia, confirma-se que a sociedade é tão mais segura, produtiva e bem-sucedida se, do ponto de vista sanitário, existirem menos desigualdades. O acesso à saúde oral constitui uma dessas desigualdades sociais que precisa de ser resolvida. Aproveito para cumprimentar as organizações sociais aqui presentes. Colegas, o impacto da dimensão social e económica da nossa profissão tem muito para ser trabalhada e enaltecida. Espero, juntamente com o Ministério da Segurança Social, com o órgão consultivo do Conselho Económico e Social, agora presidido pelo Dr. Francisco Assis, com as entidades Portugal Inovação Social, aqui representada pela doutora Helena Loureiro, afirmar a medicina dentária como um fator de coesão social e de conquistas para uma sociedade menos desigual, mais saudável e mais próspera. Na dimensão económica, a medicina dentária e a nossa profissão são cada vez mais preponderantes para o país. Será fundamental, por isso, perspectivar um mapeamento constante e em colaboração com a Associação de Clínicas Dentárias e outras entidades de médicos dentistas independentes, tendo em vista que o ecossistema económico referente à medicina dentária ganhe escala e maior respeito pelas políticas de apoio à proteção onde os médicos dentistas ocupam posição cimeira. Uma ordem profissional como a nossa tem como principal competência zelar e defender os interesses primordiais da saúde e saúde oral dos portugueses, estimulando o desenvolvimento sustentado e coeso da sociedade e da população. É, assim, fundamental entender e enaltecer que defender os princípios de atuação dos médicos dentistas é salvaguardar a saúde oral de todos nós. Minhas senhoras, meus senhores, não fomos eleitos apenas para arbitrar. Fomos eleitos para gerir e, por isso mesmo, não seremos neutrais perante tudo o que se quer, se diz ou se faz em relação à medicina dentária. Atuaremos sempre com respeito, capacidade de diálogo, negociação e diplomacia, tolerância e determinação, mas sempre com independência e isenção real nos interesses dos médicos dentistas e da saúde oral dos portugueses. A lista que lidero propôs um plano de ação para o mandato que agora inicia. Nunca tivemos uma ambição pequena, mas procuramos ter sempre um alcance prático, real e execuível, no mandato do quadriênio que hoje se inicia. Um programa alicerçado nos seguintes pontos. Defender a classe profissional, destacando a relação médico-doente com uma defesa rígida da ética e do nosso Código Deontológico. Ao Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina, Dr. Luís Filipe Correia, deixo uma palavra de compromisso, empenho e, de certa forma, para assegurar este órgão com uma estrutura independente, respeitada e reconhecida, fazendo jus e prática do nosso Código Deontológico, de forma que toda a sua equipa possa desenvolver uma ação manifestamente eficaz. Desejo-lhe sorte e lealdade institucional. Defender a profissão de ameaças e interesses, na sua maioria mercantilistas, exógenos à profissão, que potenciam a desvalorização do ato médico, que não se coadunam com a boa prática e os tempos padrão de consultas. É imperativo criar mecanismos de responsabilização de entidades empresariais, da prestação de serviços para que não caiam nas inaceitáveis práticas abusivas da publicidade em saúde.
Defender melhores políticas de saúde oral, assegurando a revisão do atual sistema de contratação dos médicos dentistas pelo Serviço Nacional de Saúde, corrigindo e uniformizando tal prática. Lutaremos pela exigência da alocação de 25% das verbas para a saúde oral através do novo imposto da taxa acrescentada nas bebidas açucaradas e, tanto quanto sabemos, rendeu ao Estado mais de 85 milhões de euros. Finalmente, não esquecemos de exigir uma reforma profunda no programa do cheque dentista que, não chegando aos setores mais vulneráveis, perdeu a eficácia desejada. Os portugueses, minhas senhoras e meus senhores, precisam de mais e melhor saúde oral, com uma prática preventiva, aumentando os conhecimentos em saúde, valorizando a mudança comportamental para os estilos de vida mais saudáveis. Para alcançar estes objetivos, precisamos de uma ordem mais determinada, mais acutilante e exigente. Este será o nosso propósito, tendo em vista uma política de proximidade e descentralização e que fica bem patente neste nosso primeiro dia de vida em que nos reunimos nesta augusta e veneranda cidade de Braga. Aliás, ao estarmos hoje nesta cidade plena de vitalidade e juventude, neste moderno Fórum Altice Braga, é um testemunho de proximidade que queremos manter. Agradeço, pois, ao Sr. Dr. Ricardo Rio, dinâmico Presidente da Câmara Municipal de Braga, epicentro da região que representa no território nacional a terceira com mais médicos dentistas. Braga já foi anteriormente pioneira e exemplo em Portugal ao apostar em políticas de saúde oral através do projeto Braga a Sorrir, naquilo que veio a demonstrar ser um exemplo de sucesso na delegação de competências da saúde nas autarquias, com o envolvimento do setor social. Com permissão do Sr. Presidente e usando o slogan desta cidade, de Braga para o mundo, hoje a nossa ordem deixa um sinal na sua vontade em mudar, em fazer diferente, em romper com o velho tradicionalismo responsável pelo marasmo e inibidor da criatividade. Este evento em Braga permitiu a poupança de uma verba que será canalizada e será aprovada hoje mesmo, na primeira reunião deste novo Conselho Diretivo, para a criação de uma bolsa de formação para médicos dentistas no valor de 5.000 euros. Caros colegas e ilustres convidados, no passado dia 10 de junho, dia de Portugal, Sua Excelência o Presidente da República pediu aos portugueses para mudarem. Os médicos dentistas deram o primeiro sinal para a mudança e nos próximos 4 anos iremos pôr em ação o nosso plano de atividades, que apresentamos como inovador e capaz de enfrentar o futuro. Evidencio sucintamente a aposta na proximidade, estimulando as delegações regionais, a criação do gabinete de acompanhamento ao médico dentista para que seja a ordem a ir ao encontro dos colegas. Lançaremos uma linha de PPR de apoio social aos médicos dentistas. Iremos eleger a figura do provedor da medicina dentária. A criação do canal Via Verde Bastonário. A aposta nas competências sectoriais e nas áreas de gestão e empreendedorismo. Posicionar a medicina dentária portuguesa no roteiro mundial do turismo de saúde e fomentar a formação na área da sustentabilidade da medicina dentária verde. Colegas, sabemos dos tempos difíceis que vivemos, mas não tenho dúvidas que são os momentos difíceis que nos fazem mais fortes e nos obrigam a estar mais unidos. O vírus SARS-CoV-2 lançou um grande desafio da saúde pública à escala global, com contornos ainda por definir. Este vírus pode também ser considerado como o vírus da precariedade, atingindo os mais vulneráveis e, no caso concreto dos médicos dentistas, expôs as fragilidades de muitos de nossos colegas a quem devemos atenção e apoio. Razão que nos obriga, pelas forças das circunstâncias, a tomar ação de imediato em 2 frentes. Uma auscultação à classe sobre o período da retoma da atividade e o impacto desta crise. E uma preparação de diferentes cenários futuros para uma eventual segunda vaga deste surto. Agora uma palavra dirigida à classe. Usando as palavras sábias de Dom Jorge Ortiga, reverendíssimo arcebispo de Braga, faço um apelo à classe. Não nos devemos entrincheirar em individualismos. Só unidos e em espírito de colaboração responsável, consciente e coletiva, podemos levar a nossa profissão a um futuro mais digno e respeitado na vida dos portugueses. Podemos assumir que mudar é utópico, que provocar a mudança é profético,
mas concordarão comigo que é necessário. O Conselho Diretivo e eu próprio, tudo faremos para que essa mudança aconteça e o laxismo e a indiferença fiquem olvidados no caminho. Dando lugar a este exemplo, decidi destinar 5% do vencimento do cargo de bastonário para a constituição do Fundo Social da Ordem dos Médicos Dentistas. Prestes a terminar, deixo uma palavra aos mais jovens, não esquecendo que 45% dos médicos dentistas têm menos de 35 anos. Não é aceitável continuar a defraudar expectativas de colegas que investem numa profissão com custos económicos e pessoais avultados, quando no horizonte surgem nuvens que ameaçam a garantia do exercício da profissão no nosso país. Não esquecemos que 15% dos médicos dentistas portugueses já emigraram. Minhas senhoras, meus senhores, a equipa que apresentamos a sufrágio e que se assume em diferentes órgãos, presidida na mesa da Assembleia Geral pelo professor Dr. Carlos Silva e no Conselho Fiscal pelo Dr. António Gingeira e por todos os conselheiros eleitos no órgão do Conselho Geral, irão no futuro próximo justificar a sua muita experiência, elevada qualificação e diversidade de pensamento. Estou certo que irão dar um grande contributo à classe e juntos provocaremos a mudança desejada. Em nota final, um agradecimento muito especial a todos aqueles que nesta longa jornada nos apoiaram. A vida é uma maré de vai e vem, onde as emoções de vencer ou perder, chorar ou rir, largar ou perder, fazem parte da astrologia deste cosmos que é nosso e irrepetível. Não vou citar nomes, pois eles sabem bem quem são, mas há sempre um lugar para agradecer à família, aos amigos e à compreensão da Margarida, que nunca deixa de ser o fio condutor para encontrar o meu equilíbrio. Neste mundo carregado de contradições, onde se busca o sentido da existência humana e da vida, encontrei no colega Adolfo Rocha, que Vossas Excelências conhecem bem pelo pseudónimo de Miguel Torga, o sentido que me vai na alma para este desafio que se inicia hoje. Recomeça, se puderes sem angústia e sem pressa. E os passos que deres, nesse caminho duro, do futuro dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. Colegas, não temos outra opção em querer o fruto por inteiro. Peço-lhes que nos desejem coragem, vou precisar dela e da vossa ajuda. Se contar com o vosso apoio, eu prometo-vos a minha entrega total e a minha humildade. Muito obrigado.